Fala, meu aluno, tudo bem contigo? Amigão, agora a gente vai começar a resolver os itens do vestibular da UNB de 2017. A gente tem vários itens aqui pra gente comentar e os primeiros itens da prova vão começar a partir do item 8, os nossos itens de matemática já aí na telinha para você, meu amigo. Olha o que a questão colocou pra gente. Colocou esse gráfico aqui, esse plano cartesiano, né? E perceba que ele destacou aqui 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C, nada além disso daqui. Então, a gente tem um ponto A bem aqui, temos um ponto B bem aqui e temos um ponto C bem aqui. Então, ele não fez nada além disso, tudo bem? Colocou uma região e tudo mais. Nessa figura, que ilustra o mapa de uma reserva ecológica, foi inserido um sistema de coordenadas ortogonais x ou y, em que a unidade de medida é o quilômetro. Então, tudo que a gente vai fazer no continho aqui, dentro desse plano cartesiano, a gente vai estar mexendo com o quilômetro. Agora vem uma informação importante. Os pontos A, B e C possuem essas coordenadas aqui que eu coloquei para vocês. Ou seja, esse camarada, esse ponto A tem coordenada 0, 2. Esse ponto B tem coordenadas 6 e 10. E esse ponto C tem coordenadas 12 e 3. Que corresponde ao que ele chamou de pontos de apoio. Então, esse A, esse B, esse C correspondem a alguns pontos de apoio aqui de turistas que ele colocou para a gente. Com relação a essas informações, julguemos os itens que aparecem aqui para a gente. Primeiro item que a gente vai julgar é o item de número 8. Então, se um turista estiver em um dos pontos de apoio, beleza. Então, significa que a gente vai ter o turista em algum ponto de apoio. Então, para ir andando aos outros dois, ou seja, se esse camarada ele vai andar até os outros dois, significa o seguinte, que, por exemplo, esse camarada, ele pode estar, só um minutinho, esse camarada pode estar aqui nesse ponto de apoio A e ir até o B. Só que como ele vai aos outros dois, então depois ele vai sair de B e vai para C. Pronto. Ou então pode acontecer desse camarada estar no ponto B. Se ele estiver no ponto B, esse camarada vai aos outros dois. Então ele sai de B e vai para C, já está marcado aqui para a gente. E depois ele vai de C para A. Pronto, aqui está. Ou então ele está em C, vai de C para A e depois de A para B. Ou então de C para B e depois de B para A, tanto faz. Significa que quando ele está em qualquer um desses dois pontos, depois ele vai para os outros dois. É isso que ele está querendo dizer para a gente. E ele fala que esse camarada vai ter que caminhar pelo menos 19 quilômetros. Quando você vê essa expressão na matemática, pelo menos, ela significa maior ou igual. Ou seja, significa então que quando esse camarada estiver em um dos pontos de apoio, quando a gente for para os outros dois, a soma dessas distâncias será ou exatamente 19 ou vai ser maior do que o 19. É isso que ele está colocando para a gente. Então, para a gente matar esse item, basta a gente calcular a distância entre dois pontos. E já vimos em aula que a distância entre dois pontos equivale ao quê? L ao quadrado é ΔX ao quadrado mais ΔY também ao quadrado. Então, basta a gente utilizar a nossa formulinha da distância entre dois pontos. Pronto, basta a gente utilizar isso daqui. Agora, para me ajudar aqui, eu vou colocar uma colinha aqui dessas coordenadas. Então, ele falou que o ponto A tem coordenada 0 e 2. Vou colocar aqui, ó. Ponto A tem coordenada 0 e 2. O ponto B tem coordenada 6 e 10. O ponto B tem coordenada 6 e 10. E, finalmente, o ponto C tem coordenada 12 e 3. O ponto C tem coordenada 12 e 3. Pronto, só coloquei uma colinha aqui para facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, vamos lá, calculando todas essas distâncias que ele colocou para a gente. Então, a primeira distância que a gente vai calcular é a distância do ponto A até o ponto B, supondo que ele está no ponto A e depois ele vai para B. Como a gente calcula essa distância? Eu sei que a distância ao quadrado vai ser igual a
Δx ao quadrado. Então, a gente vai fazer o x do A menos o x do B. Quanto é 0 menos 6? Menos 6. Então, vai ficar aqui para a gente menos 6 ao quadrado. Mais, vamos para o ΔY. 2 menos 10. 2 menos 10 equivale para a gente a menos 8. Então, teremos menos 8 ao quadrado. Bem, 6 ao quadrado dá 36. E 8 ao quadrado dá 64. Então, teremos 36 mais 64, que equivale a 100. Então, como a distância ao quadrado é igual a 100, qual o valor da distância? Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 equivale exatamente a 10. Já vou colocar o resultado final. Então, a gente vai ter que essa distância equivale a 10 quilômetros. Só tome cuidado que aqui a gente só calculou a distância do camarada estando no A e depois indo para o ponto de apoio B. Aí depois ele vai ter que sair de B e ir para C. Pelo item, esse camarada está em um ponto de apoio e vai aos outros dois. Então, a gente precisa das outras duas distâncias. Então, vamos lá. Segunda conta que a gente vai fazer, distância do ponto B para o ponto C. Aqui está. Para a gente calcular essa distância, vou apagar aqui essa sujeirinha, que elas servem mesmo só para a gente acompanhar os deltas aqui que aparecem para a gente. Então, essa distância ao quadrado vai ser igual. Vamos para o ΔX. X do B menos x do C. 6 menos 12 dá menos 6. Então, faremos menos 6 ao quadrado. Mais. Agora, ΔY. Y do B menos y do C. 10 tira 3, ficamos com 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter que a distância ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais 7 ao quadrado, que dá 49. Então, essa distância ao quadrado equivale a 36 mais 49. 49, somamos 30, 79, que mais 6 dá 85. Aqui está. Então, essa distância equivale à raiz quadrada de 85. Cara, eu não tenho a mínima ideia de quanto que dá a raiz quadrada de 85, mas eu vou fazer aqui na calculadora. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 85 aqui na minha calculadora deu 9,21. Aproximadamente em quilômetros. Então, aqui está 9,21 quilômetros aproximadamente. Aqui está. Agora, vamos para a terceira e última distância. Agora, qual que está faltando aqui? A para B, B para C, falta de A para C. Calculando agora a distância de A para C, só apagando essa sujeirinha aqui, que é ela que vai nos ajudar a fazer os deltas. Então, de A para C, x do A menos o x do C. 0 menos 12, menos 12. Então, teremos menos 12 ao quadrado, mais ΔY. Y do A menos y do C. 2 menos 3, menos 1 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, que é 144, mais menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. 144 mais 1 é igual a 145. Tirando-se a raiz quadrada do 145, quanto que a gente vai ter? Eu não tenho a mínima ideia de novo. Vamos lá. Raiz quadrada do 145 dá 12,04 aproximadamente. Isso daqui em quilômetros. Pronto. Finalmente, a gente calculou aqui as distâncias que ele colocou para a gente. Agora, o que a gente vai ter que fazer para o item? A gente vai ter que fazer a soma dessas distâncias duas a duas e verificar se elas serão o quê? Sempre maiores ou iguais a 19. Então, por exemplo, o camarada, ele pode fazer esse percurso de A para B e depois de B para C. Ao fazer esse percurso, basta fazer a soma desse primeiro resultado com esse segundo. 10 mais 9, teremos aqui 19,21 quilômetros. Opa, 19,21 quilômetros, esse valor, ele é maior ou igual a 19. Então, esse aqui está ok, ó. Esse aqui está de boa, está tranquilo. Agora, esse camarada, ele pode, por exemplo, estar no ponto A
ir para o ponto C, ou seja, AC, e depois de C, ele ir para B. Resumindo, fazer o caminho BC. Tudo bem? Lembrando que a distância de C para B, de B para C é a mesma. Então, a gente vai fazer a soma de AC, que é 12,04, com de B para C, que é 9,21. 12 mais 9 dá 21. Então, teremos aqui já 21 quilômetros. 21 décimos com 0,4 décimos dá 0,25. Está aqui. 21,25 quilômetros. Então, essa daqui é a distância que ele andaria se ele fosse de A para C e depois de B para C. Agora, quaisquer outras combinações de caminhos que a gente fizesse aqui vão estar girando em torno dessas distâncias aqui, ó, que é sempre a soma de duas. Quer ver? Para você verificar aqui dentro da nossa figura, para facilitar. De A para B, a gente viu que vale 10. Aqui está. Deixa eu mudar a cor dessa tinta, vai ficar melhor. Então, ele falou para a gente que de A para B vale 10. A gente encontrou que de B para C vale 9,21. Está aqui. 9,21. E, finalmente, de A para C, 12,04. Está aqui. 12,04. Então, esse camarada ele pode tomar esse percurso de A para B e depois de B para C. Foi para os outros dois postos. Então, vai ser a soma do 10 com o 9,21, que dá 19,21. Beleza, ok. Esse resultado é maior do que 19. Não tem o que questionar. Agora, esse camarada, ele pode sair do A para o B e depois do C para o B, que é o 12,04 mais o 9,21. Já fizemos esse cálculo também. Olha, foi o segundo resultado que tivemos aqui. O 21,25. Ah, Pedrinho, mas será que teriam outras combinações? Até teriam, mas o resultado final seria o mesmo, que é sempre a soma de duas daquelas distâncias. Então, ele poderia ir, por exemplo, de B para A e depois de A para C. Aí 10 mais 12, opa, temos uma diferente aqui, que seria 22,04. Então, coloquemos, não tem problema. Veja que só de você ter verificado para os maiores resultados, para os menores resultados, já seria o suficiente para matar o item. Beleza. Então, outra possibilidade que a gente viu, o camarada ir de A para C, depois de A para B. Então, tá aqui. A para C, C para A, desculpa. C para A. E depois de A para B. Lembrando que a distância de C para A e de A para C é a mesma. Então, a gente vai pegar o 12,04 e somar esse resultado com o de A para B, que é o 10. 12,04 mais 10 dá 22,04 quilômetros. Pronto, aqui está. Então, a gente também poderia ter essa soma de distâncias aqui. Então, agora sim, a gente tem todas as combinações possíveis. Realmente deveriam ser 3. Vamos lá, mas Pedrinho, será que não teria mais nenhuma outra aí nessa brincadeira? Não, agora já foi tudo. Por exemplo, eu poderia ir de C para B, depois de B para A. 9,21 mais 10. Ou então, C para A, depois de A para B. Continua dando 12,04 mais o 10. Então, já temos aqui todas as 3 combinações possíveis de escolhas dessas distâncias. Agora, perceba que todos esses resultados que encontramos aqui, todos eles, o 19,21, o 21,25 e o 22,04, todos eles são o quê? Maiores ou iguais a 19. Por causa disso, finalmente esse nosso item estará o quê? Correto. Meu Deus! Aqui foi bem longo aqui o nosso item, não é? Mas porque a gente também deu uma explanada no texto da questão e a gente fez os cálculos bem com calma, que está aparecendo aqui para a gente, tranquilo? Espero que tenha ficado claro o que eu coloquei aqui para vocês. Veja a importância de você saber essa fórmula que está colocada aqui para a gente, que é a distância entre dois pontos. Distância ao quadrado é sempre ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Por favor, não se esqueça disso. E é interessante a gente também interpretar bem o que o item está pedindo para você. Tudo bem? Então, veja que a gente fez sempre a soma de duas dessas distâncias que ele colocou para a gente poder finalizar o item bonitinho. Todas foram maiores que 19, o que deixa o nosso item correto. Então, amigão,
Ficamos por aqui e eu te aguardo no nosso próximo item, que é o item de número 9. Até mais!